A aula hoje é sobre vigilância em saúde e dentro das vigilâncias vamos começar com a vigilância epidemiológica. A gente entende a vigilância epidemiológica como uma área onde a epidemiologia se destaca, né? Então vamos começar com o conceito de epidemiologia. É uma palavra que deriva do grego, que significa estudo do que ocorre em uma população, né? Então o epi sobre, demos população e povo e logos estudo. Então a epidemiologia ela pega uma determinada população e estuda tudo que está relacionado a ela e traz informações importantes para gerar estratégias de saúde, né? Então, o principal foco da epidemiologia é o desenvolvimento de estratégias para as ações voltadas para a proteção e promoção da saúde da comunidade. Temos um pouquinho do contexto histórico da epidemiologia, né, com avanços significativos. Em 1975, com a 5ª Conferência Nacional de Saúde, propôs a criação de um sistema de vigilância epidemiológica no país. A Lei 6.259, ela regulamentada pelo Decreto Presidencial número 78.231, instituiu então o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, e esse sistema atuava exclusivamente sobre as doenças transmissíveis. Em 1976, o Ministério da Saúde instituiu a notificação compulsória de casos ou óbitos, né, de 14 doenças para todo o território nacional. Então, aí, a primeira lista então, de notificação compulsória começou aí com 14 doenças. Em 1987, o Ministério da Saúde então, elaborou o primeiro Manual de Vigilância Epidemiológica. O manual atual hoje tem mais de 1.000 páginas, né, com várias doenças, e super importante estar fazendo essa atualização, estudando essas patologias, essas doenças através do manual revisado, tá? O manual de vigilância, onde tem todas as normas técnicas relacionadas à vigilância de cada doença. Em 1980, o SUS incorporou o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, onde definiu em seu texto legal, através da Lei 8080 de 1990, a vigilância epidemiológica. Além de ampliar o conceito, a vigilância epidemiológica passou a ser caracterizada pela descentralização e integralidade da prestação de serviços, incorporação de doenças ou agravos não transmissíveis. Então, além das doenças transmissíveis, a vigilância epidemiológica passou também a acompanhar doenças e agravos não transmissíveis, por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças crônicas em si entram também no radar do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. É muito importante, a fim de concurso, memorizar o conceito de cada vigilância. Então, a vigilância epidemiológica é entendida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Então, quando a gente pensa em vigilância epidemiológica, a gente pensa em dados, em números, em identificar através desses dados, esses números, fatores determinantes e condicionantes que vão afetar, quando são alterados, a saúde coletiva e a saúde individual. A partir do momento que se detecta alguma alteração, é muito importante ter um sistema de medidas que serão implementadas, porque existe sim um sistema preparado, já com protocolos, já com estratégias bem definidas. Então, a vigilância epidemiológica ela observa esse comportamento desses fatores determinantes e condicionantes para justamente recomendar as ações que devem ser estabelecidas em cima de cada situação. Tá? Então, entender o conceito de vigilância epidemiológica para concurso memorizar. Você tem que memorizar o de vigilância epidemiológica, memorizar o de vigilância sanitária, de saúde do trabalhador e ambiental, super importante. Então, o propósito da vigilância epidemiológica é adotar programas especiais para prevenção e controle, né, dessas doenças e agravos,
o foco da epidemiologia, então da vigilância epidemiológica, vai ser as doenças transmissíveis e crônicas não transmissíveis. Terá como instrumento de trabalho os manuais técnicos, né, para controle das doenças, e esses manuais eles são elaborados pelo nível federal. O Ministério da Saúde é o principal responsável. E a elaboração e publicação de relatórios com análises de dados epidemiológicos de doenças transmissíveis e redução de magnitude de doenças transmissíveis é o principal objetivo final da vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica tem por finalidade prover as bases técnicas para subsidiar os profissionais de saúde na elaboração e implementação de ações e programas de saúde. Então, vamos pensar que a vigilância epidemiológica ela vai fornecer as informações necessárias para a grande maioria dos programas de saúde, né? Então, através dos estudos que a epidemiologia faz, vão ter informações, né? Vão ter informações que vão subsidiar os profissionais de saúde aí que são responsáveis pela elaboração dos programas nas suas estratégias, nas suas decisões, na criação desses programas. Então, a vigilância epidemiológica ela é muito importante para o cenário de definição de estratégias do governo federal. Então, quais são os objetivos, então, específicos da vigilância epidemiológica? Identificar e descrever o comportamento epidemiológico de doenças, detectar epidemias e descrever seu processo de disseminação. Vamos pegar o exemplo da Covid-19 aí, que foi um trabalho bem intenso aí da vigilância em saúde no Brasil, onde teve que fazer vários estudos, pesquisas, acelerou aí a parte científica para chegar então em todos os controles necessários para evitar a disseminação da doença, né? O terceiro, avaliar a magnitude da morbidade e mortalidade decorrentes de agravos à saúde. 4. Recomendar a adoção oportuna de medidas para prevenir ou controlar agravos à saúde. Então, quando a vigilância epidemiológica então, tem as informações e analisa essas informações e através então de estudos e tudo que já existe, já mapeado para o controle das doenças, ela vai recomendar todas as orientações necessárias para controlar os agravos à saúde decorrente daquela doença. O quinto é avaliar o impacto das medidas de intervenção. Então, a partir do momento que eu implemento uma medida, eu vou avaliar o impacto delas. Funcionou? Não funcionou? Conseguimos controlar a doença? O que a gente precisa fazer de diferente? Então, é muito estratégica a vigilância epidemiológica. O sexto objetivo é avaliar a adequação das estratégias utilizadas para a aplicação de medidas preventivas e controle. A vigilância epidemiológica trabalha com duas palavras importantes, que é dado e informação. Então, o que é o dado? É o número bruto que ainda não sofreu qualquer espécie de tratamento estatístico ou a matéria-prima da produção de informação. Então, toda a informação depende de dados. Então, a vigilância epidemiológica coleta os dados. Então, a partir do conhecimento desses dados, né, ou trabalhar esses dados, o resultado da análise e a combinação de vários dados resulta, então, na informação. Então, os dados são muito importantes para a vigilância epidemiológica, porque eles juntos eles vão ser analisados, vão trazer a informação, e a informação vai gerar a ação, né, que vai determinar o controle aí e evitar, por exemplo, a disseminação de uma determinada doença. Então, os dados eles são obtidos de fontes específicas, que são fontes legais, são fontes estabelecidas justamente para nos trazer as informações necessárias para a adoção das medidas. E quais são essas fontes de dados? Então, a vigilância epidemiológica deve lançar mão de diversas fontes de dados para obtenção de informações relevantes para fins de identificação e acompanhamento de eventos de saúde. Aí nós temos o sistema de informação em saúde, que é o sistema de informação de agravos de notificação, que é o SINAM, o sistema de informações sobre mortalidade, que é o SIM,
o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, que é o SINASC, e o Sistema de Informação da Atenção Básica, que é o SIAB. Então, todos esses fornecem informações de saúde, né, aqui no Brasil. Além disso, nós temos a investigação de surtos, que através dessas investigações é feita a coleta de dados, estudos epidemiológicos, a própria imprensa, através da busca da informação, ela vai coletar dados que vão ser significativos, e a notificação compulsória de doenças e agravos à saúde também é uma fonte de dados para a vigilância epidemiológica. Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. E é a principal fonte de vigilância epidemiológica. Então, a notificação é a comunicação, é o ato de comunicar sobre determinada doença, né, ou agravo às autoridades sanitárias. O objetivo dessa comunicação é que essa autoridade adote medidas de intervenção, tá? Então, se a gente não comunica, se a gente não informa a autoridade sanitária, não tem como agir. Tá? E a notificação, ela é uma principal fonte, né, de comunicação. Então, ela traz a informação que vai gerar a decisão de qual ação será tomada para a intervenção pertinente relacionada àquela determinada doença. O que deve ser notificado, né? Então, existe uma lista das doenças de notificação compulsória que é de nível nacional. Essa lista ela é estabelecida pelo Ministério da Saúde. E essas doenças são aquelas que são as consideradas de maior relevância sanitária para o país. Tá? Então, aquelas que têm um potencial de letalidade muito grande, de causar danos, de impedir ali a transição das pessoas. São doenças que requerem medidas muito grandes para o tratamento. Então, são doenças que não só circulam no país, mas doenças que circulam em outras partes do mundo, que também são de grande relevância, que podem trazer algum tipo de dano ao país. Então, nessa lista, né, tem várias doenças que têm essa relevância sanitária, né, para o país. A notificação compulsória, essa informação é importante, ela cai em prova de concurso e é aí uma das grandes pegadinhas que muita gente cai, tá? Que é sobre a notificação compulsória. O que é a definição dela? Então, é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde. Então, o próprio nome já fala, né? Comunicação obrigatória. Então, eu estou falando de o ato de comunicar uma doença que deve ser comunicada obrigatoriamente. Tá? Então, não posso, se ela está na lista, eu preciso comunicar, é obrigação comunicar à autoridade de saúde. E quem realiza essa comunicação? Médicos, profissionais de saúde, responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação. Então, esses profissionais, né, e gestor têm o dever legal e obrigatório de fazer uma comunicação quando tem uma suspeita ou a confirmação de uma doença que tem aí essa relevância sanitária, que está lá naquela lista de notificação, tá? Então, a definição é bem clara, né? Sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. Tá? Entende-se como evento também alguns, por exemplo, desastres, né? Desastres naturais, também são de importante notificação. Então, quando a gente tem dentro daquela lista, que a gente vai ver daqui a pouquinho exemplos, né? Alguns exemplos, nós temos enquanto profissionais de saúde, nós temos a obrigação de fazer, tá bom? Aqui é quando eu falo que nós não temos que ir pela prática, que em muitos locais o profissional enfermeiro é o único responsável por preencher a lista
a notificação compulsória. Não é verdade, a gente está vendo aí pela definição, então, que médicos, profissionais de saúde ou os próprios responsáveis pelos estabelecimentos podem fazer aí a notificação compulsória. Aqui nós temos um exemplo da lista de notificação compulsória e ela está dividida, essa lista ela está dividida na doença ou no agravo, ela está em ordem alfabética. E nós temos a periodicidade de notificação, que pode ser imediata ou semanal. Para concurso público, o que é muito importante? Você saber todas as doenças dessa lista. A última lista aí foi atualizada em março de 2025. Acrescentou-se mais uma doença, acho que no que eu me lembro, acho que são 46 doenças agora que estão nesta lista. E você tem que conhecer todas elas, porque as questões, elas vão fazer você, elas vão buscar saber se você conhece quais são as doenças de notificação compulsória, quais são as doenças de notificação compulsória imediata, que são aquelas que têm que ser comunicadas em até 24 horas, e quais são aquelas que são de notificação semanal. Dentro das doenças de notificação compulsória imediata, algumas são feitas apenas para a Secretaria Municipal de Saúde, outras para a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual, ou até para as três, né? Para os três órgãos federativos, para a Secretaria Municipal, para o Estadual e para o Nacional. Só que, normalmente as questões elas não querem saber para quem você tem que comunicar. Elas querem saber quais são de imediatas e quais são semanal. E se você sabe quais são realmente as de notificação compulsória. Essa lista é uma lista que você tem que ter na sua cabeceira, que você tem que decorar. Você tem que dar uma olhadinha nela um dia antes da prova, dar uma revisada nela e tentar entender, porque essa é uma questão que derruba muita gente, tá? Quando se pergunta da notificação compulsória. Aqui nós temos alguns exemplos de notificação. Nós temos o SINAM, onde tem que ser todo preenchido. Uma lista aí, uma ficha de notificação da tuberculose. Dentro de vigilância epidemiológica tem algumas palavras que são chaves. A primeira é a prevalência, que é definida como o número de pessoas afetadas, inclui casos novos e antigos. Então, prevalência ela é definida como o número de pessoas afetadas, casos novos e antigos, em uma população em um período específico de tempo. E a incidência é definida como o número de casos novos de um determinado evento que ocorrem durante um período específico de tempo em uma população. Então, a incidência nos fornece uma estimativa de risco. Então, eu penso na prevalência como todos os casos que existem. E a incidência é todos os casos que existem e à medida que vai aumentando e vai chegando casos novos. Então, quanto mais casos novos eu tenho uma estimativa de risco maior da doença. Se eu tenho cada vez mais está surgindo casos novos, eu tenho um aumento da incidência. Outra palavra é mortalidade, que refere-se ao conjunto dos indivíduos que morreram num dado intervalo de tempo. Os coeficientes de mortalidade expressam a relação entre o total de óbitos e o número dos expostos ao risco de morrer. Pode ser geral ou específico por idade, sexo, ocupação e causa. Então, mortalidade está relacionada a todas as pessoas que morreram num determinado período de tempo. E a letalidade? A letalidade está relacionada ao poder que aquela doença tem de provocar a morte das pessoas, tá? Então, esse poder ele pode ser maior ou menor. Tá? Uma doença pode ter maior poder em relação a outra de causar a morte do que a outra, tá? Então, a letalidade, ela também é muito importante na hora que se faz estudos epidemiológicos para ver a gravidade daquela doença. Agora vamos falar de vigilância sanitária. A vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir risco à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Então, vamos pensar no conceito e gravar o conceito de vigilância sanitária, que o principal objetivo dela são os problemas sanitários, né?
que tá, qual é o principal alvo aí? São problemas decorrentes do meio ambiente, dos produtos que circulam, né? Dos bens que circulam no nosso país, que vão ser de consumo humano, e também a prestação de serviços de saúde, né? Então, os serviços de saúde são o principal foco da vigilância sanitária. Então, tem como objetivo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas etapas e processos da produção ao consumo. Então, a vigilância sanitária ela vai olhar desde a fabricação do produto até o produto chegar nas prateleiras dos supermercados, por exemplo, ou dos locais onde serão distribuídos e serão consumidos pelas pessoas, para garantir a integridade desses produtos, desses bens que serão utilizados pelo ser humano. E também um dos principais objetivos é o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Então, todos os serviços que prestam assistência à saúde, né, direta ou indiretamente, também são fiscalizados pela vigilância sanitária. Quais são as funções da vigilância sanitária? Licenciamento de estabelecimento, então vai fornecer ali a licença sanitária, né, o alvará de funcionamento, vai realizar a fiscalização baseada em todas as legislações de saúde, observação do fato, julgamento de irregularidades, então se tiver alguma coisa irregular, vai fazer o julgamento e vai aí determinar uma penalidade, aplicação dessas penalidades que foram identificadas através das irregularidades, criar normas, né, então fazer normatização, e também a educação, que é capacitação para o conhecimento do que deve ser feito em relação aos produtos, aos serviços de saúde que vão ser utilizados pelo ser humano. Quais são os níveis de competência da vigilância sanitária? Nós temos a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a CVS, que é o Centro de Vigilância Sanitária, que está a nível estadual, e a Visa, que é a Vigilância Sanitária, que está a nível municipal. Então, cada um dentro da sua esfera realiza ali suas ações para atingir o objetivo da vigilância sanitária. Conceito de vigilância ambiental é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a detecção de mudança, né, de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente, que interferem na saúde humana. Então, não estamos falando aqui dos animais, das árvores, nós estamos falando aqui de condições no meio ambiente que pode afetar a saúde do homem, tá? Então, vai identificar então essas condições e propor as medidas, né, de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou agravos à saúde, tá? E aí vamos ter alguns fatores específicos, os fatores biológicos e os fatores não biológicos. A gestão desses fatores, né, da identificação, do controle, é da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. Nós temos como fatores biológicos os vetores, por exemplo, o mosquito da dengue, hospedeiros, animais peçonhentos, entram como fatores biológicos que devem se ter vigilância ambiental. E fatores não biológicos, como por exemplo a água, né, como é que é a qualidade da água do consumo para o homem, a qualidade do ar, contaminantes ambientais, desastres naturais e acidentes com produtos perigosos. Esses todos entram aí no radar da vigilância ambiental. A vigilância em saúde do trabalhador. Definição. Lembra que eu falei que é muito importante lembrar das definições. A quarta vigilância, então, do que eu estou falando agora, né, na aula, é a vigilância em saúde do trabalhador, que entende-se como está lá na Lei 8080, né? Conjunto de ações que visam a promoção da saúde, prevenção da morbimortalidade e redução de riscos e vulnerabilidades na população trabalhadora. Então, sempre quando você vê a definição de saúde do trabalhador, você tem que linkar a questão da população trabalhadora. Então, tudo que está relacionado à população trabalhadora. Por meio da integração de ações que intervenham nas doenças e agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento, de processos produtivos e de trabalho.
Então a vigilância em saúde do trabalhador vai também olhar todos os processos, todas as práticas, toda atividade que é executada pelo trabalhador para se prevenir então doenças que estejam relacionadas ao trabalho. Então, das considerações finais relacionadas a essas 4 vigilâncias, então o que é importante? Guardar que são 4 vigilâncias: vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância ambientais. Que todos esses 4 estão trabalhando em conjunto, né, no ato de fazer a vigilância. Então todas têm processos para serem trabalhados, estabelecem práticas baseados num conhecimento. Então o conhecimento é a base da vigilância. Todos os profissionais que atuam nessa área de vigilância, que também é uma área que, por exemplo, se você passa num concurso público, você pode estar atuando na área de vigilância, exige bastante conhecimento, bastante estudo e conhecimento dos processos e boas práticas, tá? Então essa era a aula aí que eu queria deixar para vocês a respeito de vigilância em saúde. Lembrando que ela está lá na Lei 8080 e as questões que falam de vigilância, elas buscam ali, se você sabe, o conceito de cada uma. As questões da Banco-IBAN, normalmente elas perguntam o que é uma vigilância epidemiológica, qual é a função da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária. Então é super importante esse conhecimento a fim de que consiga ir bem na maioria das questões relacionadas então a esse assunto.